Meu nome é Ana Maria César. Aliás, meu nome de escritora. Porque meu nome de batismo é Ana Maria Ventura de Lira e César. Eu estava escrevendo o livro Lira e César, Juiz de Caruaru, para registrar o que meu pai fez em Caruaru como juiz de direito. Fez trabalho com menores, fez trabalho de ajuda a entender aos menores. E, então, no meio dos papéis dele, eu encontrei uma cópia de um relatório. Um relatório que foi exatamente o assassinato de Dom Expedito. Na época do crime, eu era uma adolescente em Caruaru, aquilo ali marcou um pouco, mas logo esquecia, porque a gente não tinha dimensão do que aconteceu. Então, eu escrevi o livro e, como tinha esse relatório, eu fiz um capítulo sobre o crime. Eu fui no cartório, eu peguei o processo, li alguma coisa e fiz um capítulo contando o trabalho que ele tinha feito. Ele foi designado presidente da comissão de inquérito, por quanto o crime foi de repercussão mundial. Então, colocaram, o governador designou a comissão de inquérito. Ele era o presidente, na época, juiz de Caruaru. Bom, então, desde aquela época, me diziam assim, esse assunto nunca ninguém escreveu sobre ele. É preciso escrever, mas eu não me sentia ainda em condições. Até, você sabe que o Eclesiastes diz, há tempo para tudo, até que chegou meu tempo. Eu não sei como, porquê, de repente eu disse assim, vou escrever. Fui no cartório de execuções criminais, consegui tirar o processo e levar para casa. 8 volumes. Xeroquei os depoimentos, que isso sim é de uma importância tremenda, porque aí é onde a gente encontra a verdade. E fiz anotações de toda a parte judiciária que acompanhou todos aqueles fatos. E escrevi um livro a que deu o nome A Bala e a Mitra. Tem gente que me pergunta, por que a bala e a mitra? A bala é a força é o poder da força. A mitra é a força do poder. Foi exatamente o entrechoque entre essas duas coisas. O poder de um lado e a violência do outro. Bom, então eu fui a Garanhuns, fui a Quipapá primeiro, porque um jornalista amigo meu, a prima dele morava lá, e ele disse, ela conhece o fato de lá, e eu fui. Quando eu cheguei em Garanhuns, em Quipapá, ela me recebeu, eu fiquei na casa dela, fazia 25 anos, 30, meu Deus do céu, que ela tinha guardado umas correspondências que foram jogadas no quintal da casa de Padre Osana, por ocasião do crime, porque depois a família esteve lá para pegar coisas dele e pegou tudo que tinha de papel e jogou no quintal. A casa dela era vizinha, então ela foi lá e pegou o que achou importante, colocou numa caixa e guardou durante 35 anos, sem saber para quê. Mas, exatamente, quando ela me entregou a caixa, ela ficou sabendo por quê, e eu também. Então, estavam correspondências de Padre Osana para a família, correspondências da família para ele. Coisas de uma importância tremenda, esses documentos. Bom, aí eu vim aqui a Garanhuns, procurei ver na cidade, entendeu, coisas, procurei o bispo, na época, parece que era Dom Tiago, e então ele disse que não tinha esse material, nada de Padre Osana aqui, ou de Dom Expedito. Pronto, aí eu voltei, e com o processo eu comecei a escrever. Foram 8 anos, porque nesse tempo eu trabalhava 2 expedientes. Eu aproveitava as férias para ir para o arquivo público. Naquele tempo, gente, sem nada que pudesse tirar uma xerox, nada. As cópias foram à mão. Teve uma vez que eu até contratei uma estudante de história para me ajudar. Eu tirava de um jornal, era de outro, para poder refazer
toda aquela história. Então, eu fui, aos poucos, mergulhando, entende, nos fatos. E o interessante é que aqueles fatos tinham acontecido numa cidade do interior, e eu me criei numa cidade do interior. Então, eu podia vivenciar aquilo, como, por exemplo, os trens. As pessoas, o trem era transporte e era meio de comunicação. Tanto que nos depoimentos, às vezes, as pessoas diziam assim, quem me contou isso foi fulano de tal. Quando, no trem, nós estávamos indo para Garanhuns, para Correntes, para não sei o quê, certo? Eram sempre nos trens que as pessoas se encontravam, porque os trens demoravam muito, de aqui para aqui, parece que era de 4 horas. Então, imagine que vivenciavam, paravam nas estações, as pessoas vinham conversar, porque os trens demoravam um pouco nas estações. Então, eu vivenciei isso, e eu pude passar para o livro. Ontem à noite mesmo, na palestra, uma pessoa disse, eu gostei muito da história do trem, que eu conto muito as histórias, entende? O trem passando, né, nessa área toda. E então eu escrevi, cheguei ao final, na verdade, coisas eu não sabia ainda, que só na segunda edição é que eu fui poder colocar. O grande problema era se Padre Osana, na verdade, vivia em concubinato. Primeiro, com a prima, que já essa história já tinha desaparecido, e segundo, com a empregada. Ele dizia que não, que eram invenções do povo. Até os padres ficavam assim em dúvida, e Dom Expedito não dizia nada. Dizia apenas, quando teve o decreto de suspensão de ordens, porque ele me desobedeceu, porque o Dom Expedito disse que ele tirasse a empregada de casa, a empregadinha moça, e estava dando o que falar. E, naquele tempo, o direito canônico não permitia que um padre tivesse em sua residência uma pessoa do sexo oposto que, pela idade e pelo parentesco, pudesse criar problema para a sociedade, e as pessoas pudessem falar dele. Então, isso estava no Código de Direito Canônico, e ele deveria cumprir. Mas o grande problema dele é que ele não cumpria ordens, de forma nenhuma. Bom, então, ao final, eu contei a história, entendi o crime, como foi. Os julgamentos, todos que foram no Recife. O Recife parava, as pessoas com rádio, naquele tempo não tinha televisão, era com um rádiozinho de pilha, ou então um rádio grande num certo lugar assim, todo mundo assistindo. E os julgamentos iam, às vezes, até de madrugada, 1h da manhã, 2. Foram 3 julgamentos. Impressionantes, porque no primeiro julgamento, eu não sei, eu acho, algumas pessoas disseram, pelo jornal depois, que as perguntas, a forma como o juiz coloca as perguntas para os jurados é de uma importância tremenda. Pode virar a coisa. Então, no primeiro julgamento, ele teve 2 anos apenas, porque pelas respostas dos jurados, o crime de doloso passou para culposo. Aí é o juiz que dá a pena. E botou mais 2 anos e meio por medida de segurança, por conta, entende, do laudo psiquiátrico. Bom, entraram para invalidar aquele julgamento, e ele foi para outro julgamento. No segundo julgamento, houve um problema maior ainda, e ele foi absolvido. Foi um horror, um horror. Agora, o que acontece, inclusive, eu estava conversando agora com o Dom Paulo, é que a gente não sabe bem de onde partiu o movimento que havia na sociedade, porque no dia do assassinato, se tivesse deixado ele na rua, ele tinha sido linchado. Mas, algum tempo depois, e no Recife, que é outra cidade, uma cidade onde o comunismo tinha força, a maçonaria teria força, o que for, mas não tanta força como eu chamo o inconsciente popular. Entendeu? É como se as pessoas tivessem uma certa... não é nem raiva, não chega a ter isso, despeito, qualquer coisa, com a autoridade da Igreja Católica, porque ela, na verdade, na época, ela tinha poder, tinha hegemonia
certo? Era que mandava. E havia uma distância muito grande entre a igreja e o povo, coisa que hoje já foi, isso foi acabado desde do Concílio Vaticano II, né? Que terminou, eu digo que João 23, ele fez isso com a igreja, deu uma reviravolta de 180 graus, porque antigamente todo o cerimonial da igreja era para o altar. No altar havia o Cristo, havia, entende, a hóstia, haviam os santos, haviam as velas, mas e o povo? O povo estava lá atrás, de costa, ouvindo uma língua que não entendia. Então, na hora que João 23 fez isso com a igreja, aí mudou tudo. O padre passou a se direcionar, orar a Deus, tudo bem, mas virado para o povo, com o povo, na língua do povo. Então, a igreja mudou muito, certo? Mas, na época, não. Então, é possível que houvesse na população, porque as pessoas ovacionavam Osana, e Osana ficava, ele que tinha o ego inflamado, ficava felicíssimo, exatamente, agradecia, fazia aquelas gesticulações todas, e quando no dia que ele foi absolvido, foi um absurdo, as palmas, aquela coisa toda, né? Mas ele foi a terceiro julgamento, foi anulado esse. No terceiro julgamento, talvez pelas perguntas do juiz, ao que fosse, não sei, ele foi, então, condenado a 14 anos. Só que a promotoria ainda apelou para o tribunal, e o tribunal aumentou para 19 anos. E é interessante porque, quando o juiz diz a sentença, ele faz, não é possível, não é possível. Os jornais deram isso. E o interessante é que eu encontrei um rapaz, uma vez, ele disse, olha, eu li o livro, meu pai estava bem perto dele, e ouviu exatamente essa frase. Então, isso é bom porque uma pessoa, testemunha ocular, me conta, não, isso é verdade, o que você disse lá é verdade. O livro foi lançado em 1994, vendeu muito, a edição foi minha, porque naquele tempo não tinha editora para pagar nada para a gente. Eu paguei, mas teve retorno, porque o livro teve muita saída no Recife. Então, o tempo foi se passando, o livro esgotou-se até que as pessoas que precisavam escrever sobre Dom Expedito, sobre a morte, desculpem, eles precisavam me procurar, porque ninguém encontrava onde estava o processo. O processo desapareceu. Já se procurou no Museu da Justiça, já se procurou no Instituto Histórico. Ninguém sabe onde está o processo. Mas eu tenho tudo que foi, todos os depoimentos, que é o que interessa. O que fulano disse, cicrano e os padres todos disseram sobre o que houve na época. Então, as pessoas me procuravam, e com isso um francês me procurou, eu dei todo o meu arquivo para ele. Ele escreveu, inclusive, um livro, está na França. Também um rapaz que veio aqui, Igor, alguma coisa, não me lembro sobre o nome dele, que fez também um trabalho de mestrado sobre isso. Então, me procuravam, e quando me visitaram uma vez, foi em setembro de 2006, eles disseram, para o ano faz 50 anos. Eu digo, é tempo de arranjar uma segunda edição. Fazia, nessa época, já 10 anos, exatamente do assassinato de Padre Osana também. Então, eu vim aqui para Correntes, procurei o processo, xeroquei o processo, conversei com várias pessoas, e estive com o Frei Francisco, que foi o juiz da causa, entende? Da beatificação de Dom Expedito, que já estava em andamento. E, além disso, também esse professor de Toulouse, francês,
que estava escrevendo o livro, a última vez que veio aqui ao Brasil, ele me visitou e disse que tinha recebido da Cúria documentos importantíssimos sobre Maria José e sobre Padre Osana e Dom Expedito, correspondências. Na época, eu não pensava em escrever nada, tudo bem. Quando eu tive a ideia de escrever, mandei um e-mail para ele e pedi a ele que mandasse para mim, por e-mail. Então, ele mandou as correspondências. Então, aí sim, aí eu pude escrever a segunda edição, a parte da primeira edição foi completa, não mudei nada. Então, eu dei o nome, a Bálea Mitra, Novos Tempos e Verdades Antigas. Os novos tempos são exatamente essa parte da montagem para a beatificação, entende? O assassinato de Osana são novos tempos, e as verdades antigas, então, são as correspondências. E na correspondência, então, eu fiquei sabendo que na verdade, Padre Osana vivia com Maria José, inclusive Maria José deve ter sofrido demais, era uma mocinha frágil, religiosa, tinha estudado no colégio de freira, era filha de Maria, entende? E ele conseguiu convencê-la que não tinha mal nenhum, entende? E quando ela ficava com a culpa, qualquer coisa, ele dizia, não, vai se confessar comigo. Aí vai e absolvia ela. Quer dizer, e ela ficou nessa situação, e depois a Quitéria, exatamente, que ele também negava, quando chegou lá, a Maria José contou ao padre que ele começou a ser amante também da Quitéria. E para ela foi um negócio difícil, mas ela conseguiu ir ao Congresso Eucarístico no Rio de Janeiro com ele, ela já estava grávida aí. E no Congresso Eucarístico, ela entra numa fila de confissão. Então, ela pôde, então, confessar-se com alguém, que lá ela não podia, e ela chegou e disse ao padre o que estava vivendo. O padre, Rodrigo Lamberto, assim mais ou menos o nome, ele, então, ficou horrorizado, mas disse que não podia fazer nada com a confissão. E que ela deu endereço para ela mandar uma carta, escrever tudo aquilo e mandar para ele. Ele era de Minas Gerais, estava no Congresso. Ela fez isso, então, com essa carta, ele mandou para Dom Expedito. Então, Dom Expedito, quando suspendeu Osana de ordens, porque ele desobedeceu e mantinha a Quitéria em casa, ele já sabia de tudo, porque Padre Osana já tinha obrigado Maria José a fazer um aborto, tinha ido ao Recife, e ele tinha dito que, quando voltasse do Congresso, iria levá-la novamente ao Recife para fazer outro aborto. Então, o padre instruiu-a a, quando chegar, ir direitinho para o Recife, para a casa do Bom Pastor, escreveu para lá também para a diretora, e ela depois foi para Minas Gerais. Lá ela teve o filho. Tudo que se sabe é que o menino nasceu em março do ano seguinte e que se chama João, só. Porque, então, as cartas... Agora, Dom Expedito, entendeu, teve uma capacidade incrível de cumprir, porque ela pediu que não dissesse nada daquilo que ela estava dizendo e nunca dissesse que tinha sido ela. Não dissesse a ninguém tudo aquilo. E Dom Expedito foi, por muita gente, assim, censurado, como se fosse um bispo muito autoritário, como se ele tivesse dado ouvidos ao que o povo falava, e ele já tinha todas as provas, e ele calou. Então, ele foi de uma capacidade de cumprir o que devia fazer imensa. E no livro, uma das coisas que mais me emocionou foi exatamente irmã Cândida me contar como foi a morte dele. E depois eu tenho também, se não me falha a memória, foi do padre Ademar Valença, que tem no jornal também descrevendo isso. Que no final, exatamente,
não tinha o que fazer. Dom Expedito em cima de uma cama, sangrando, dando transfusão e o sangue saindo. E não tinha cirurgião, não tinha ninguém que pudesse fazer nada, porque uma bala perfurou o pulmão. Então, ela disse que, ao final, tinham 11 padres em volta. Aí lembra muito a Santa Ceia, que eram 11, depois que Judas saiu. Certo? Então, eles ficaram ali todos rezando e como quem estivesse oferecendo um sacrifício, entende? A Deus. Certo? Então, a história de Dom Expedito, hoje eu acho que foi uma missão que me dá uma satisfação imensa, porque, na época, o lançamento do livro levou a que Dom Acácio fosse atrás de Padre Osana. Ainda foi tentado que ele se arrependesse. Ele tem uma cena que, pelo menos, o jornal conta, aí eu não posso garantir verdadeira, que ele esteve aqui na igreja, esteve no túmulo de Dom Expedito, que tinha se ajoelhado e chorado. Assim, mas, na personalidade psicopática dele, não existia o arrependimento. E depois ainda dos julgamentos, pior ainda, porque ele se sentia, não o algoz, mas ele se sentia a vítima, porque os advogados usaram a tese da defesa da honra. Então, ele sertanejo, entende? Numa casa que eram 8 filhos, tudo homem, entende? No jornal eu cheguei a ver notinhas que teve um irmão dele que assassinou alguém, entende? Então, isso era normal para eles, né? E, bom, isso aí, o livro, então, está aí com a segunda edição. E eu vim aqui a Garanhuns, convidada pelo Instituto Histórico, para falar. Entende? Teve um lançamento ontem à noite, trouxe alguns livros, e conheci o atual bispo Dom Paulo, pessoa simpaticíssima, uma pessoa que eu fico feliz que ele esteja aqui, entende? Ele conhecia tudo, ele já tinha lido o livro todo, sabia detalhes, às vezes, que eu até esqueci o nome das pessoas, ele lembrava. E conheci também as irmãs, que são do instituto que foi criado por Dom Expedito, Nossa Senhora de Fátima. Eu não sei dizer o nome todo, que é grande, né? Mas eu conheci várias delas, e eu fiquei feliz, entende? Tanto lá como aqui. Porque ontem, quando eu vi, eu dizia, como é que é, irmã tal? Você é irmã? Eu sou. E você também? Meninas lindas, risonhas, alegres, inteligentes, e que estão trabalhando, entende? Por uma causa muito grande. E hoje eu conheci muitos outros, que são padres, que estão aqui, também trabalhando. Pessoas que você olha assim, pessoas comuns, pessoas que estão no meio do povo, porque a igreja precisava descer, entende, do seu pedestal e vir para o meio do povo. Porque Jesus trabalhou aqui, embaixo, com os pés no chão, sem nem sandália, entende? Carregando a poeira dos caminhos. Então, é aqui que tem que se trabalhar. Então, eu vejo hoje a igreja fazendo isso, e eu fico feliz de ver a minha igreja trabalhando dessa forma, e fico feliz de ter escrito a Bala e a Mitra. Foi como se eu tivesse recebido uma missão especial. Muito obrigada.